Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado deve realizar em breve a sabatina do advogado-geral da União, André Mendonça, que foi indicado para a vaga do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que se aposentou no início de julho. Mas a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem sido questionada por alguns senadores já há alguns anos. O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, apresentou uma proposta de emenda à Constituição em 2015 que prevê mudanças no processo de indicação dessas autoridades e que também limita o tempo de mandato dos ministros do STF, que hoje é vitalício. E é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Senador Lazier Martins, muito obrigada por participar conosco mais uma vez aqui do programa Argumento. O agradecimento é meu por participar desse programa de tão boa repercussão, o Argumento, que vejo muito seguidamente, Carla, e telespectadores da TV Senado. Estou às ordens. Senador, para a gente contextualizar para os nossos telespectadores, hoje a indicação de ministros do Supremo ela é feita pelo presidente da República, depois essa indicação passa pelo Senado Federal, que faz uma sabatina e decide se aprova ou não essa indicação. Queria que o senhor explicasse que mudanças nesse processo de indicação a sua PEC prevê. Olha, Carla, eu sou inconformado com o sistema e com a atual realidade do Supremo Tribunal Federal. Já antes de ser senador, eu fui advogado e fui jornalista por muitas décadas. E achei sempre que aquele que é indicado pelo presidente da República se torna um dependente daquela indicação, uma pessoa grata, agradecida. E, de outro lado, o presidente da República, ou os presidentes da República, quando indicam, eles o fazem por conveniência pessoal ou por interesses, ou por afinidades políticas ou ideológicas. Por isso, eu que tenho hoje cerca de 70 e poucos projetos tramitando no Congresso, tenho como número 1, que protocolei em abril de 2015, que é a PEC 35, que eu proponho a alteração no artigo 101 da Constituição brasileira, no que se refere à forma de compor a Suprema Corte do Brasil. Porque nós precisamos de independência. E, para isso, nós precisamos que não mais o presidente da República faça indicação. Então, a minha proposta, que já esteve na Comissão de Constituição e Justiça, recebeu aprovação, veio para o plenário, recebeu uma emenda e, por isso, voltou. Hoje está de novo na Comissão de Constituição e Justiça e obedece à firme, competente relatoria do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. A minha proposta é que uma comissão de juristas, isto é, formada por representantes do Ministério Público Federal, a Procuradoria, no caso, o Conselho da OAB, o Conselho Federal, alguém ou uma comissão do Supremo, uma comissão do STJ, um grupo de 7 juristas escolham, observem os melhores nomes do direito no Brasil inteiro, seja de magistrados, seja de professores de direito, autores de obras, advogados, procuradores, defensores públicos, e tragam para uma lista tríplice os melhores nomes do direito brasileiro. E aí, com esta lista tríplice, ela vai para o presidente da República e ele tira um nome. E este nome irá, então, para a sabatina do Senado Federal. Este é o primeiro objetivo, porque tem o outro, tem a questão do prazo fixo. Esse é o objetivo. Porque se de um lado, Carla e telespectadores, nós obedecemos o modelo americano, nós vemos na Europa o contrário. Alemanha, Itália, Portugal, Suécia, Espanha têm como critério escolhas com tempo limitado para o exercício do mandato nas suas Supremas Cortes. O modelo americano não, ele é vitalício. Só que a sabatina
no Senado americano é muito rigorosa, ela leva às vezes semanas e se concentra primordialmente na profundidade dos conhecimentos técnicos jurídicos. E isso não tem acontecido na sabatina do Senado. A experiência tem nos mostrado. São sabatinas de um dia só e não há aprofundamento jurídico. Muitas vezes, a maior parte do tempo, se relaciona a abordagens de cunho político. Então, é nesse sentido que vem à tona agora, e você, como boa observadora que é como jornalista, na medida em que estamos vendo aí, estamos às portas de uma nova sabatina com o indicado pelo presidente Bolsonaro, que é o advogado-geral da União, André Mendonça, que esteve no meu gabinete, ele estava e está percorrendo o gabinete, conversei com ele 35 minutos, fiz muitas perguntas, mas deixei para decidir o meu voto após a sabatina, que será realizada no mês de agosto. E o outro item, se você me permite, eu acho que já iria perguntar. Eu queria primeiro, antes da gente falar sobre a limitação do tempo, eu queria voltar nessa questão da sabatina no Senado, porque, assim como o senhor disse, há críticas, né, na forma, às vezes, muita gente diz que o Senado apenas confirma as indicações que são feitas, e o senhor já disse, inclusive, publicamente, que votou contra as duas últimas indicações, do Alexandre de Moraes e do Cássio Nunes Marques. O senhor acha que no que o senhor disse, como o senhor disse também já em outras situações, que há essa politização no Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que o Senado também não cumpre essa parte na hora de fazer essa sabatina? O senhor concorda com essas críticas que são feitas? Eu concordo, eu acho as sabatinas muito superficiais. Eu tenho participado, porque estou integrando a Comissão de Constituição e Justiça desde que cheguei no Senado, ora como titular, ora como suplente, porque não tem havido aprofundamento na área jurídica, e sendo a Suprema Corte uma corte guardiã da Constituição, e esse é o fundamento básico, porque todo o ordenamento jurídico que nós temos no Brasil tem que seguir o que está na Constituição. Então, a coisa é muito séria, não pode haver desvios, porque desprestigia a justiça no Brasil. E hoje o que nós temos aí? Nós temos um Supremo, Carla, desprestigiado. Eu até me arrisco a dizer, com alguns dos ministros desmoralizados, perderam a moral como juristas pelas condutas e pelos julgamentos. Daria para desfiar aqui uma dezena de casos. O Brasil inteiro conhece, mas não vou fazer isso. Então, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos devolver credibilidade para a Suprema Corte, que hoje é uma corte desprestigiada e uma corte que foi aparelhada. Carla, o Supremo hoje é aparelhado por um determinado partido político. Não quero dizer que seja um partido errado, não. É um partido que tem os seus méritos e os seus deméritos. Mas o Supremo de hoje é o Supremo do PT, porque dos 11 ministros, tem 7 que foram nomeados por Dilma ou por Lula. E aí nós temos decisões absurdas, como, por exemplo, quando o José Dirceu, que recebeu uma condenação enorme, entrou com habeas corpus, o sorteio deu, coincidentemente, casualmente, com o ministro Toffoli. Aí o ministro Toffoli, que foi funcionário do José Dirceu, à época da Casa Civil do José Dirceu e do governo Lula, o Toffoli despachou, colocou o José Dirceu na rua. Tinha que ter se dado por impedido, não é? O Marco Aurélio, que agora saiu, liberou há pouco tempo um dos maiores traficantes do Brasil, o Rappi, não é? E o ministro Fachin, quase 7 anos depois das condenações do Lula, anulou tudo. Então, isto retira o respeito pela Suprema Corte. Então, sim. Queria falar agora, porque nosso tempo está acabando, eu queria falar sobre a vitaliciedade do cargo, que a PEC altera isso também. O que muda com a proposta que foi apresentada? Acaba com a vitaliciedade, porque hoje nós temos ministro que vai ficar 31 anos, o próprio Marco Aurélio ficou 30 e poucos, o ministro Cássio vai ficar 27. Isso não renova
a jurisprudência. E nós temos uma evolução dos acontecimentos, as novas tecnologias proporcionam mudanças sociais muito grandes. Então, nós precisamos do acompanhamento do judiciário. Então, a minha proposta é que haja mandato de 10 anos. Ele é escolhido, vai para lá, cumpre o seu tempo, encerra, entra outro, e com isso nós teremos mais possibilidade de cada vez ter melhores juristas e não aguentarmos os mesmos com os quais o Brasil inteiro tem se dado por insatisfeito. Senador, essa proposta é relatada pelo senador Antônio Anastasia, como o senhor já disse, e ele reuniu aí, pegou outras propostas de emenda à Constituição, como também a do senador Plínio Valério. Queria que o senhor falasse quais foram as mudanças que ele fez e qual é a proposta final que está no relatório do senador Antônio Anastasia. O senador Anastasia valoriza sobremaneira a PEC 35, porque houve, paralelamente, um pouquinho antes, uma proposta da senadora Marta Suplicy, tem mais umas 2 ou 3 propostas, mas ele entendeu que a mais completa é a PEC 35. Então, ele concentra todo o seu esforço no relato em cima da PEC 35. Ele apenas deixa bem saliente num dos itens que, se aprovada a PEC, só valerá para a próxima legislatura. Com isto, ressalva a crítica que tem havido de que esta PEC prejudicaria o presidente Bolsonaro, que não teria tido a oportunidade de indicar os seus. Não, ele vai indicar, já indicou um, Cássio, está indicando outro, que está dependendo ainda de sabatina, e assim por diante. Então, só valerá para a próxima. E uma outra emenda do senador, com a qual eu não concordo, é que ele reduziu a comissão de juristas formadora da lista tríplice, ele reduziu a minha proposta, que é de 7, ele reduziu para 3. Eu vou aproveitar esse intervalo que estamos vivendo e fazer uma pequena modificação, nem 7, nem 3, mas 5 integrantes para a comissão que formará a lista tríplice. E quais são as negociações que estão acontecendo, senador? Existe aí alguma articulação, alguma conversa para pautar essa matéria? É uma boa pergunta, Carlos. Com Davi Alcolumbre, nenhuma chance, porque com Davi Alcolumbre não se muda nada, não se mudava nada. E com o ministro Rodrigo, que é um advogado renomado de Minas Gerais, eu já conversei com ele, pretendo voltar a conversar e vamos ver se colocamos em pauta. O meu temor nesse momento é que a PEC está na Comissão de Constituição e Justiça. Lá, o titular, o presidente da comissão, é o Davi Alcolumbre, mas o vice é o Anastasia. Eu espero que o Anastasia seja sensível, sendo ele o relator, ele traga para a pauta na comissão. E se conseguirmos votar na comissão, que já aprovamos uma vez, poderemos aprovar a segunda e a mandarmos para o Senado. E se chegar no Senado, eu tenho quase certeza de que o presidente Rodrigo Pacheco vai ser sensível para colocar em votação. Aí caberá ao plenário decidir se vamos fazer ou não vamos fazer essas transformações no que tange ao critério de indicação dos ministros da Suprema Corte Brasileira, que precisa muito recuperar a sua credibilidade e o respeito. Senador, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa conosco. Sempre é um prazer enorme participar desse programa, que é um dos pontos altos da nossa TV Senado. Muito obrigado, um abraço a todos. E agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.